trauma no corpo o cansará e o deixará menos resistente às influências invisíveis do mundo astral. Como traumas emocionais podem despertar o poder místico? Traumas emocionais, como terror ou horror em guerras ou situações perigosas, e desajustes psicológicos crônicos, podem despertar o poder místico. O choque do trauma emocional hipersensibiliza o cérebro e o sistema nervoso da vítima, criando uma conexão sobre-humana e astral com experiências similares de outras pessoas. Muitos dos primeiros médiums exibiam traços coléricos e nervosos. Alguns, quando crianças, tendiam a se sentir diferentes e incompreendidos, inseguros. Como adultos, falavam demais e se desculpavam excessivamente com estranhos, mas eram duros com os próximos. Pareciam estar sempre atuando, reconheciam a si e aos outros. Sofriam de problemas estomacais. Se especializavam em áreas incomuns que eram interesse próprio, os isolava ainda mais da sociedade comum. A clareza e precisão de suas percepções psíquicas variavam conforme seus estados mentais. Era mais nítido quando estavam emocionalmente envolvidos na experiência. Croce via crianças afogadas por quase ter se afogado na infância, localizando corpos submersos. Outro vidente via suicidas por contemplar tirar a própria vida. O subconsciente afeta diretamente a intensidade do poder místico individual. Muitos paragnostes percebiam melhor assuntos ligados a traços inatos e adquiridos. Se o psíquico fosse artista, por exemplo, percebia melhor questões ligadas à arte. As vibrações telepáticas que vêm de pessoas em experiências similares parecem ter comprimento de onda astral parecido, e são captadas pelo centro psíquico do místico ou sensitivo, que está sintonizado com tais vibrações devido às suas próprias experiências passadas. Traumas emocionais intensos podem liberar esse poder em pessoas comuns, trazendo habilidades místicas. A doença sagrada que pode despertar o poder místico. Epilepsia, antes chamada doença sagrada, comumente afligia profetas, místicos e outros homens santos. Até Moisés era conhecido por seus ataques. Após sair do ataque, o profeta revelava o que ouvira da voz durante seu período inconsciente. Como a epilepsia é uma forma de trauma psíquico cerebral, é provável que também cause temporariamente certas mudanças cerebrais que desencadeiam o poder místico desses profetas, místicos e outros santos. Isso é crível ao perceber que, embora a epilepsia possa ser hereditária, também pode resultar de trauma craniano, mesmo não sendo uma causa principal. Pode ser devido a trauma no parto, pois muitas crianças aparentemente normais nascem com sangue no líquido espinhal. A epilepsia também pode ser causada por toxinas de doenças. O sarampo, por exemplo, frequentemente causa encefalite clínica ou subclínica, que pode deixar danos residuais, levando à epilepsia mais tarde. Instabilidade na circulação sanguínea, encontrada em hipersensíveis, emocionalmente instáveis, tensos, gagos e pessoas facilmente excitáveis, pode repetidamente, em situações cotidianas, privar os tecidos da pessoa da quantidade necessária de sangue, e, portanto, de oxigênio, precisa. Isso o traumatiza e causa comandos anormais aos músculos, provocando suas convulsões. Místicos e médiuns são geralmente instáveis emocionalmente, e alguns dos maiores gaguejam severamente. Moisés é um caso célebre disso. Uma autoridade afirma que crises convulsivas são ativadas por um mecanismo de fibras nervosas curtas, entre o córtex frontal, centro psíquico, e o tálamo, centro dos sistemas nervosos simpático e parasimpático. Como a doença sagrada pode ativar o poder místico, há pouca dúvida de que existe uma conexão misteriosa entre epilepsia e poder místico. Essa conexão misteriosa será agora explorada. Epilepsia é definida como um distúrbio caracterizado por súbitas alterações cerebrais transitórias, com sintomas musculares, motores, sensitivos ou psíquicos, frequentemente acompanhadas por mudanças na consciência. Causa alterações pronunciadas nas ondas cerebrais no eletroencefalograma. Testes mais precisos revelaram que a epilepsia hereditária resulta de tecido cerebral anormalmente ativo, causado por lesão, infecção ou agentes desconhecidos.
Distúrbios metabólicos, como uremia, retenção de urina e excesso de água no sangue, hipoglicemia ou pouco açúcar no sangue, e consequentemente pouco ácido nele. Hipocalcemia, pouco cálcio no sangue, e portanto, também pouco ácido, já que o cálcio é o íon ácido, podem causar convulsões. Por isso o verdadeiro místico é vegetariano, pois essa dieta mantém seu sangue o mais alcalino possível. Além disso, prolonga seus períodos de poder místico ao retardar o acúmulo de toxinas no corpo que acidificam o sangue durante o transe e o trazem de volta ao plano físico. Ao alcalinizar o sangue ao máximo dentro do normal, o verdadeiro místico fica tão suscetível ao contato astral, que fenômenos cotidianos, como luz, som ou toque, podem desencadear transes, assim como podem provocar ataques epilépticos. Como certos epilépticos, o místico também está sujeito a ataques astrais ao dormir. Nenhuma dessas tendências é visível ao microscópio. Isso explica a dificuldade em provar poderes místicos aos céticos. Como a epilepsia, o poder místico é uma síndrome, não uma doença específica. Por isso, como na epilepsia, não há alterações patológicas específicas no místico. De fato, pacientes com anos de convulsões epilépticas não mostram mudanças patológicas no cérebro. Praticamente qualquer parte do cérebro pode iniciar uma convulsão. Por isso, quase qualquer parte dele pode trazer poder místico. Cada parte traz um poder místico diferente, pois cada área cerebral tem seu ritmo de vibração único, visto no eletroencefalograma. Assim, os sintomas epilépticos dependem da função da área cerebral, do ritmo e da amplitude das ondas de vibração. O ritmo e amplitude das ondas são influenciados, como nas crises, pelo oxigênio e açúcar no sangue. Respiração profunda aumenta o ritmo e ocorrência de ataques epilépticos, por elevar o estado alcalino do corpo. A doença sagrada, então, aparentemente ativa o poder místico nos místicos, ao causar uma alcalose temporária no cérebro. O significado misterioso dos corpos tigroides do poder místico. Há uma pista histológica que sempre acompanha as possíveis causas que podem despertar o poder místico. Essa pista surge logo após um trauma inesperado na cabeça, medula, sistema nervoso central, cérebro, emoções, e até do trauma da doença sagrada. Essa pista antes insuspeita é a remoção dos corpos tigroides, também conhecidos como substância de Nissl, da célula nervosa. Os corpos tigroides das células nervosas são grânulos em forma de flocos, de tamanho variável e forma irregular. Embora sua quantidade nas células nervosas varie, seu volume em cada célula diminui muito com fadiga e choque. Os corpos tigroides das células nervosas são nucleoproteínas tipo ribose, com cálcio, ferro e outros minerais. Também são encontrados no tecido cerebral sem adrenalina. Ou seja, no cérebro alcalino. Dão aparência listrada ao nervo e se desintegram em células nervosas fatigadas ou lesionadas. Quando a célula nervosa sofre trauma, inclusive psíquico, fadiga-se e seus corpos tigroides desaparecem. Reaparecem quando a célula se recupera da fadiga ou após lesão temporária. Esta é a evidência fisiológica incontestável dos poderes místicos. Os corpos tigroides das células nervosas são deslistrados por eles. O processo do poder místico resumido. Agora vamos resumir todo o processo do poder místico. Poderes místicos são ativados, e os corpos tigroides das células nervosas são alterados. Essa alteração ocorre quando o corpo físico está fatigado, ou muito alcalino por qualquer motivo. Os lamas místicos furam a testa dos iniciados o suficiente para simular epilepsia, e assim, os iniciados adquirem poderes místicos. Efeitos similares podem ser temporariamente induzidos e mantidos em níveis fisiológicos normais, ao superoxigenar o sangue. Os mestres psíquicos ocultos de outrora desenvolveram isso muito além, com o segredo da magia do pensamento espiritual.
Meus ancestrais determinados buscaram esse segredo por todo o Extremo Oriente por mais de 100 anos, e finalmente o extraíram, parte por parte, do último mestre psíquico, nas montanhas perigosas de Assam, que o conhecia. Eu mesmo passei os próximos 40 anos aperfeiçoando e melhorando isso cientificamente para cada tipo de magia espiritual. Agora você vai aprender esse segredo bem guardado, para usar e realizar todos os seus sonhos com o mínimo esforço imaginável. 3. Como adquirir o poder secreto da magia do pensamento espiritual? Pensamentos poderosos, impressões astrais e espirituais, e forças naturais de todos os tipos, bombardeiam sua mente e corpo constantemente, tanto de dentro quanto de fora. Variam de moléculas de substâncias fisiológicas no sangue e fluidos até comunicações psíquicas e espirituais do outro mundo. Você não os vê nem ouve, assim como não vê ou ouve os peixes quando nada no oceano. Mas esses pensamentos são forças, como os peixes. Eles estão lá, piscando ao seu redor, assim como os peixes no fundo do oceano se movem à sua volta. Meios de comunicação. Às vezes, esses pensamentos e forças se comunicam por uma aparição direta, que pode ou não falar com você. Outras vezes, é por palpite, sensação estranha, sentido rouco, sexto sentido, Orlans, escrita automática, bola de cristal, hipnose, transes e sessões. Mas você confunde essas mensagens como seus próprios pensamentos, sem suspeitar que foram implantadas, sem seu conhecimento ou consentimento. Essa comunicação também resulta da semi-escravização do seu corpo astral, por alguém que pode nem saber que está te dominando dessa forma. Mesmo assim, por mais que tente, é quase impossível se libertar da influência dessa pessoa, seja ela querendo ajudar ou prejudicar você. Povos e tribos de todas as nações ao longo da história acreditaram que existem criaturas no ar, chamá-los de nomes que sussurravam ao seu redor, tentando persuadi-los a fazer uma coisa ou outra. A psiquiatria tentou descartar a ideia, como fez com ESP, culpando os caprichos da mente subconsciente. A mente subconsciente, porém, ainda não foi provada existir independentemente do corpo astral, pois este só se separa permanentemente do corpo físico na morte. E é exatamente quando a mente subconsciente deixa o corpo. É impossível experimentar com o corpo humano vivo, a menos que seu corpo astral esteja conectado. O corpo astral e o subconsciente coexistem. O corpo astral e a mente subconsciente sempre existem ao mesmo tempo na mesma pessoa, e o corpo astral pode contatar o mundo espiritual regularmente e trazer suas comunicações ao corpo físico, e portanto, à mente subconsciente. É, consequentemente, impossível declarar com provas onde terminam os limites da mente subconsciente e começam os do corpo astral. Os dois limites estão obviamente entrelaçados um com o outro, e assim, o corpo astral e a mente subconsciente recebem continuamente impressões de, e enviam mensagens e comandos para, o outro. Você está, portanto, continuamente influenciando e sendo influenciado pelo mundo espiritual. Além disso, quando você não sabe como alcançá-lo exatamente para o que deseja, você é então influenciado por ele muito mais do que suspeita. Você pode então controlá-lo e usá-lo muito pouco para ganho material. Com magia do pensamento espiritual, no entanto, você ganha controle sobre os pensamentos poderosos, comunicações astrais e espirituais, impressões psicométricas e forças naturais invisíveis que estão constantemente bombardeando você de dentro e de fora, e colhe ganhos surpreendentes com eles, assim como os poucos secretos fizeram. Mas, novamente, para repetir, limite seu uso a propósitos dignos. Porque você vê, mas não percebe que vê, as criaturas invisíveis no ar ao seu redor. Você vê, mas não percebe que você vê as criaturas invisíveis no ar ao seu redor, pois não as detecta com seu centro visual superior, localizado numa área da mente consciente e subconsciente na parte de trás da cabeça. Você as vê, porém, com seu segundo centro visual, o primitivo, o corpo geniculado externo, que compõe parte da região maior e mais recente do tálamo, na base do cérebro. Seu centro visual primitivo está subordinado ao seu centro visual superior, mas ele mostra à sua mente consciente as imagens que você recebe do fundo e das bordas circundantes para onde olha, bem como os movimentos nas áreas periféricas. A visão do centro visual primitivo e do superior chega à mente consciente por diferentes canais nervosos, e lá interagem formando sua visão consciente completa. Esse fato foi descoberto, e uma certa conexão entre os dois hemisférios cerebrais foi cortada pelo Dr. Trevartan, para reduzir a intensidade das crises epilépticas graves,
descobriu que a conexão entre os hemisférios cerebrais do centro visual primitivo permanecia intacta. Você percebe as criaturas invisíveis no ar com seu centro visual primitivo, pois ele discerne o que seu centro visual superior não consegue. Por exemplo, quando algo inesperado se move fora do seu foco de atenção, você o nota primeiro com o centro visual primitivo, antes do seu centro visual superior percebê-lo. O centro visual primitivo, além disso, é muito mais desenvolvido em formas de vida inferiores do que no homem, o que explica por que cães, gatos, pássaros, cavalos e outros animais frequentemente se assustam com criaturas invisíveis, como fantasmas, quando seus donos não percebem nada em comum. Sua mente consciente, porém, logo bane essas percepções primitivas do seu pensamento ao notá-las, classificando-as como ilusões ou alucinações e as expulsando da sua consciência. Na verdade, você até se envergonha por tê-las experimentado. Mas você viu essas criaturas invisíveis, e agora pode se treinar para percebê-las, aceitá-las como reais e usá-las a seu favor de maneira fantástica. Agora você aprenderá o segredo de como fazer isso. A chave secreta para a magia do pensamento espiritual. A chave secreta da magia do pensamento espiritual foi guardada por poucos desde os tempos dos caldeus e babilônios, sendo passada apenas oralmente aos escolhidos. Não é preciso identificar qual fonte de poder inesperado você busca controlar para adquirir a magia do pensamento espiritual, seja do subconscientemente, das impressões psicométricas, comunicações telepáticas de outros, das forças naturais invisíveis, do corpo astral ou do próprio mundo espiritual. Para você, todas essas fontes são tão misteriosas e potentes quanto comunicações espirituais, pois suas realizações vão além do que pode alcançar apenas com sua mente e corpo conscientes. Na prática, todas essas fontes de poder misterioso podem ser chamadas de pensamentos espirituais. A maioria delas, direta ou indiretamente, vem de espíritos, de qualquer forma. Independentemente de quais forças invisíveis você controla para obter resultados mágicos na vida, com todas elas os corpos tigroides das células nervosas se ativarão e você obterá um poder comparável ao recebido de um espírito. É por isso que se chama magia do pensamento espiritual. Aprenda agora os 4 passos secretos para obter o poder da magia do pensamento espiritual. Passo 1. Bata de leve numa parte da cabeça para estimular a área do cérebro cuja magia você deseja. Passo 2. Induza uma raiva intensa em si mesmo para se estimular propositalmente. Passo 3. Respire fundo e rápido para hiperventilar seus pulmões. Isso alcaliniza seu corpo e distribui os corpos tigroides das células nervosas. Passo 4. Ouça o som sináptico astral e decodifique a mensagem ou comando recebido. Estes 4 passos guardados serão agora descritos em detalhes. Passo 1. O som do chocalho astral. Cada magia do pensamento espiritual é diferente das outras. Como obter a magia certa para conquistar alguém romanticamente, por exemplo, difere de como achar objetos perdidos, descobrir tesouros ocultos ou tomar posse de outras pessoas. Cada magia age em área cerebral distinta, impelindo as mentes consciente e subconsciente. Os antigos perceberam isso, pois aplicavam magias espirituais, mesmo entendendo pouco sobre a anatomia funcional do cérebro. Assim, desenvolveram chocalhos e sons astrais, para estimular partes do cérebro a se adaptarem a diferentes magias espirituais. O processo consiste em bater suavemente com os nós dos dedos de um punho na parte específica da cabeça que cobre a área do cérebro que controla os efeitos de um pensamento espiritual específico em você. Isso o alerta mais intensamente para os desejos desse pensamento espiritual. Para melhores resultados, use a mão esquerda se for destro, ou a direita se for canhoto. Pois o lado oposto à sua lateralidade natural é o que mais governa suas habilidades motoras. Isso ocorre porque as fibras nervosas do cérebro cruzam para o lado oposto do corpo, após saírem dos núcleos cerebrais e se ramificarem até seus destinos. Uma ilustração mostrará o chocalho astral de cada magia espiritual, indicando exatamente onde tocar na cabeça para ativá-la. Além disso, você sempre será orientado a bater no crânio com o punho 4 vezes. Isso porque os antigos descobriram, há milênios, que 4 era o número ideal de toques para alertar o cérebro físico sobre algo. Menos de 4 toques deixava o cérebro esperando mais, enquanto mais de 4 o deixava confuso ou irritado.
Observe o mesmerismo frenológico. O chocalho astral foi usado no início do século XIX quando o mesmerismo foi aplicado à frenologia, estudo das protuberâncias cranianas. Mesmerismo e frenologia eram consideradas ciências relacionadas, porque se descobriu que uma pessoa sonâmbula, adormecida, cujos pontos da cabeça, tocados pelos dedos do operador, respondeu exibindo todos os sintomas do traço mental atribuído aos órgãos do corpo controlados por aquele ponto específico da cabeça. A base científica do chocalho astral. O chocalho astral é o trauma mais leve que pode ser aplicado ao crânio para estimular uma descarga na área do cérebro abaixo, alertando-o para os outros passos secretos que atraem o pensamento espiritual correto para você. Por isso os mestres psíquicos mais exclusivos o usam, e aqui está a explicação científica, como segue. A descarga anormal de eletricidade nervosa no cérebro, primeiro, é síncrona. Ou seja, sua taxa e pulso de vibrações são uniformes, enquanto a descarga normal no cérebro é assíncrona. Isto é, sua taxa e pulso de vibrações não são uniformes. A descarga cerebral anormal, como uma crise epiléptica, é paroxística e pode ocorrer espontaneamente ou após certos tipos de ativação, como estimulação elétrica forte ou trauma significativo. Hipoglicemia, baixo açúcar no sangue, sonolência, hidratação ou iluminação repetitiva de alta intensidade nos olhos, como faróis de carro à noite ou luzes brilhantes usadas para induzir hipnose, podem ativar o cérebro de diferentes maneiras e em diferentes áreas dele. O local e origem da descarga cerebral anormal podem ocorrer em qualquer parte do cérebro, pois são desencadeados por mudanças patológicas e químicas específicas que são criadas no ambiente das células nervosas do cérebro, e possivelmente, dentro das próprias células nervosas. Essas mudanças, geralmente seguem lesões diretas, ou podem ocorrer por anóxia, falta de oxigênio no cérebro, como falta de ar fresco, ou por infecção, que também pode causar falta de oxigênio deficiência no cérebro, ou compressão cerebral devido a um tumor nele ou ao seu redor. O tecido cerebral destruído não pode, obviamente, descarregar eletricidade nervosa. A descarga vem do tecido cerebral que ainda funciona e mostra metabolismo alterado. Com estímulo, como os tibetanos fazendo um furo na testa, convulsões podem ocorrer. Convulsões espontâneas, como epilepsia, são um exagero da atividade cerebral normal. Durante convulsões, ocorrem mudanças corporais consistentes com maior demanda de energia para sustentar a atividade aumentada, como aumento do fluxo sanguíneo, maior consumo de oxigênio, mais açúcar no sangue, já que mais açúcar é levado aos músculos, aumento de ATP, fosfato de creatina, ácido lático, resíduo muscular, e outros resíduos corporais resultantes do aumento do consumo de energia. E assim permitiram que seus centros psíquicos escolhessem a companhia espiritual ideal. Os mestres psíquicos antigos, porém, acharam um jeito ainda melhor de evitar pensamentos espirituais errados, que poderiam enganá-los ou arruinar seus esforços. O mestre psíquico simplesmente preenchia seu corpo com a visão mental e física do tipo de pensamento espiritual que desejava atrair para ajudá-lo. Se quer adquirir forte autocontrole, por exemplo, preencha sua mente e corpo com uma visão clara de alguém que aparenta e possui o caráter de tal personalidade em todo o seu ser. Se deseja se tornar um grande ganhador de dinheiro, conceba uma visão semelhante de um grande ganhador de dinheiro. Essa visão mental e física instantaneamente flui da sua mente consciente para seu centro psíquico, e então para seu corpo astral, alterando-o para que pareça, pense e haja como o corpo astral dessa pessoa. Uma imagem espiritual semelhante ao seu corpo astral alterado é atraída ao seu corpo físico, transformando-o num protótipo. A razão para isso não é difícil de entender. No mundo astral, os espíritos são tão finos e transparentes quanto o ar. Mas você sente o ar ao seu redor quando se move rápido ou quando sopra forte contra você, assim como pode sentir um espírito quando ele se materializa o suficiente, mesmo que não seja visível. Quando tal manifestação invisível te faz sentir frio, ou gela seu sangue, você atribui essa reação à imaginação, ou a alguma sensação estranha dentro de você, ou a algum objeto que acha ter tocado, especialmente se o ambiente estiver escuro. Seus sentidos físicos não percebem matéria no plano astral facilmente, a menos que tenha poder místico por trauma, ou outro meio.
Seus sentidos físicos, porém, percebem o mundo astral e espiritual ao seu redor. Mas sua mente consciente não aceita isso como astral ou espiritual, pois você não se treinou para perceber nesses planos. Mesmo se treinasse, você ainda interpretaria cada contato recebido de maneira terrena. As inúmeras mensagens dos espíritos, dia e noite, se perdem em suas comunicações físicas e psicológicas. É diferente quando você recebe o pensamento espiritual certo e sabe como ouvi-lo. E você precisa saber ouvi-lo porque a maioria das comunicações de pensamento espiritual chegará silenciosamente, como sensações, linguagem telegráfica astral, palpites, inclinações, sentindo-se guiado numa direção ou outra, ou para um lugar em vez de outro. Você precisa ficar muito atento a essas sutis e inesperadas ajudas do espírito, para interpretá-las corretamente. Isso é feito ouvindo o som sináptico astral dentro de você. Os antigos mestres psíquicos, os siddhis, dominavam essa arte e a chamavam de ouvir o corpo psíquico. No Laya Yoga, o yogi ouve sons internos do corpo, ao tapar os ouvidos com força. Ele chama esses sons de nada, que variam do rugido do oceano, ao zumbido das abelhas. Como ouvir seu som sináptico astral? Após visualizar claramente a pessoa que tem o que você deseja, você sentirá algo próximo, como alguém ao seu lado ou atrás, mesmo sozinho praticando magia do pensamento espiritual no escuro. Essa presença estranha se infiltra em seu corpo, e você sente como se estivesse ficando arrepiado. Em seguida, sente pensamentos e palavras subindo pelos braços e pernas, tronco e coluna, até o cérebro. Não sabe explicar como sabe que são pensamentos e palavras. Mas, como um palpite, parecem sensações estranhas que o possuem como ideias ou palavras de outra pessoa, e, mesmo que não as ouça bem, ainda capta o significado. Esse é o som sináptico astral. Ao receber pensamentos espirituais, sua intensidade aumenta, prendendo a atenção. Fisiologicamente, o som sináptico vem do salto nas sinapses, pela eletricidade nervosa das mensagens fluindo do corpo ao cérebro, ou do cérebro ao corpo. Sente-se ou deite-se, e concentre-se nessa sensação arrepiante que sobe ao cérebro. Mesmo não entendendo claramente essa sensação, você sente seus significados ocultos, e seu corpo se prepara para executar as mensagens sem que você o impulsione. Assim como um cão obedece sem entender o significado exato das suas palavras, você praticará o segredo da magia mental espiritual neste livro, e dominará seu uso para quase tudo. Você finalmente dominará o segredo científico guardado por poucos há milênios. 4. Como usar a magia mental espiritual para autodomínio eficaz. Sem ele, você não é nada. Você é como um hipnotizado, e quase todos te hipnotizarão sem nem tentar. Até os mais insignificantes te manipularão, pois você é um corpo sem mente. Seu autodomínio é sua verdadeira espinha dorsal. Por mais lógico ou inteligente que seja, sem autodomínio não pensa nem age por si. Não é preciso perder todo o autocontrole para se tornar insignificante, basta perder o suficiente para não ser você mesmo. Quando o outro percebe que você não pode dominá-lo, mas ele pode te dominar, você fica tão indefeso quanto se não tivesse autocontrole algum. Uma frustração profunda te domina quando ele te atormenta psicologicamente, e sua personalidade vira argila nas mãos dele. Ambos o aceitam como dominante, e você como o covarde que tem medo da própria sombra. Ou você deixa ele te pisotear, mesmo tendo metade da sua inteligência, ou perde a cabeça e faz papel de bobo, virando seu inimigo eterno. Mas quando você adquire autocontrole total, sua relação com essa pessoa e com todos os outros muda instantaneamente. De flor de parede, você vira líder e conquistador sem esforço. Os que te maltratavam agora são indefesos, seguindo-te como troncos num riacho. Não ressentem sua liderança,
mas te aceitam como líder natural. Aprenda como outros mudam vidas com autocontrole espiritual e copie seus êxitos. Ganhos incríveis de pessoas com magia do pensamento espiritual. A história tem casos de pessoas dominadas por outros e espíritos que não conseguem se libertar dessas amarras. Entre os famosos, Marco Antônio, Otelo, Brutus, Hamlet e Macbeth. Muitos místicos foram possuídos por espíritos maus ou o diabo, dizem alguns. Na sua vida, você conhece várias pessoas que são dominadas por um pai egoísta, sogro, amigo, chefe, rival, líder ou amante, proprietário, parasita ou ente querido, em qualquer área da vida. A vítima parece incapaz de se libertar dessa dominação, por mais que a entenda. Assim, continua não sendo mais ele mesmo, mas quem seu dominador o torna. Há pessoas, porém, que se libertaram facilmente e recuperaram seu autocontrole. Suas vidas mudaram imediatamente. Passaram a andar, falar e viver de maneira diferente. Mergulharam em desafios antes temidos e tiveram sucesso incrível. Expressaram opiniões próprias antes reprimidas e assumiram liderança por onde iam. De pessoas esquecidas, transformaram-se nos indivíduos mais admirados. Aqueles que os ignoravam agora os buscavam ansiosamente. Oportunidades antes fechadas se abriram amplamente. Pretendentes que mal os notavam agora se jogavam a seus pés. Da noite para o dia, saltaram do fundo ao topo da pirâmide. Tudo por se libertarem do domínio de pensamentos alheios, até de espíritos, e recuperarem seu autodomínio. Evidência fisiológica. A vítima da perda de autocontrole está totalmente possuída. Não só alguns, mas quase todos são total ou parcialmente possuídos por pensamentos ou espíritos estranhos. E tal possessão pode realmente transformar você. Médiuns, por exemplo, controlados pelo espírito de alguém falecido, frequentemente imitam essa pessoa, assumem sua voz, gestos, peculiaridades físicas e maneiras, e até mostram sintomas de doenças que essa pessoa sofreu, mesmo que o próprio médium seja um tipo de indivíduo totalmente diferente, e que nunca tenha sofrido de nenhuma doença que aquela pessoa teve. Até a epilepsia pode ser uma invasão temporária, mas total, da mente e corpo da vítima por um pensamento espiritual externo, ou até um espírito real, que expulsou seu próprio corpo astral do corpo físico. O ataque parece ser uma reação alérgica do cérebro e sistema nervoso às irritações causadas pela invasão total do corpo, por essa entidade externa. O epiléptico, resumidamente, seria alérgico a intrusões astrais não convidadas em seu corpo, sendo assim supersensível a elas. Por isso tantos místicos na história eram epilépticos conhecidos. O início do ataque indica um tipo estranho de possessão total da mente e corpo da vítima contra sua vontade. Essa sensação estranha é conhecida medicamente como aura epiléptica. Ela precede o ataque e consiste numa ansiedade ofegante, um frio nas entranhas e uma sensação assustadora de um súbito agarrando seus músculos, como se um monstro invisível o cercasse e se infiltrasse em cada tecido, até expulsar seu corpo astral e dominá-lo completamente. Essa sensação horripilante de invasão astral forçada em seu corpo, inunda o sofredor com uma série de sensações enigmáticas que incluem sentimentos anormais e espontâneos de queimação, formigamento, dormência e arrepios na pele, mudanças bruscas de temperatura no corpo, como as da menopausa, sensações de afundamento no estômago, dores súbitas aqui e ali e, às vezes, gostos ou cheiros estranhos que ninguém mais percebe e que consequentemente, são chamados de alucinações. Tudo isso é claramente a reação fisiológica do sujeito à penetração astral de seus tecidos, por substâncias astrais ou espirituais indesejadas. Manchas podem surgir diante dos olhos, talvez ao vislumbrar o mundo astral, e os músculos se contraem, tentando expulsar substâncias estranhas dos tecidos. O epiléptico pode ser tomado por pensamentos e palavras obsessivas, conforme a substância astral o invade, e ele tenta em vão impedir isso. Conforme essa infiltração invisível e implacável domina seu corpo como um veneno saturando as células do infeliz que o engoliu, a vítima cambaleia com náusea, quando seus órgãos viscerais tentam expelir o subjugador aterrorizante. Por fim, a vítima epiléptica pode ou não cair em uma convulsão.
Mesmo que não caia, seu sistema nervoso central libera descargas anormais de eletricidade em tentativas frenéticas de expulsar o invasor dominante. Essas explosões anormais ocorrem no cérebro, principalmente onde há sinais de lesão, como cicatrizes nervosas de um antigo trauma craniano. Essas explosões se espalham pelos caminhos nervosos normais e ativam grandes grupos de nervos. Ele entra em colapso, é tomado por sensações estranhas, e faz movimentos desesperados, tentando instintivamente se livrar da convulsão. Seus pensamentos estão frenéticos, e ele luta contra um inimigo invisível sem a ajuda dos que o cercam. Nesse momento, ele vê e ouve do mundo astral, ou absorve cenas, como do futuro ou lugares distantes, projetadas em sua visão pela entidade invasora, que os presentes chamam de alucinações por não conseguirem percebê-las. Perdendo a luta inútil, o aflito fica parcial ou totalmente inconsciente. Seu corpo astral foi expulso, e a entidade invasora ocupa todo seu corpo físico. Evidência psicológica de que você também está quase sempre possuído, total ou parcialmente. Nem todos, porém, estão totalmente possuídos por pensamentos ou espíritos estranhos. Na maioria das vezes, você pode estar só levemente possuído, embora às vezes, mesmo que por momentos, você seja muito mais possuído do que em outras ocasiões, como quando treme de ansiedade por um evento iminente, ou está furiosamente bravo ou corajoso a ponto de desafiar a morte. Como dito antes, não há como marcar onde termina o subconsciente e começa o mundo astral. Quando invadido por uma entidade estranha, você não age nem reage como seu verdadeiro eu. Por mais que tente, parece incapaz de se livrar dessa influência. Uma entidade cruel pode invadi-lo de surpresa e incitá-lo a um crime hediondo por pouca coisa. Não sei por que fiz isso, é a explicação sincera de crimes chocantes por pessoas pacatas. No entanto, um impulso inesperado e irresistível se apoderou deles. Psicólogos podem questionar se foi compulsão, mas poderia ser uma possessão por uma entidade vingativa estrangeira. Tal espírito ou pensamento pode surgir num momento crucial da sua vida e dominar sua resistência normal a algo que você se opõe, deixando-o depois lamentando sua inexplicável mudança de ideia de última hora e conduta imprudente. Ou essa entidade pode de repente enchê-lo de terror ou medo do palco antes de um exame decisivo, uma palestra importante, ou uma situação para a qual você estava perfeitamente preparado, condenando-o a um fracasso vergonhoso. Ou pode levá-lo a adotar um hábito ruim e perigoso. A crença em espíritos malignos, chamados cacodemônios pelos antigos e goblins pelos cambojanos, é antiga e se solidificou em muitas religiões. A confissão é boa para a alma, pois a pessoa expulsa o espírito maligno que a possuiu e governou sem piedade. Você não pode ser seu verdadeiro eu ou ter sucesso se não se libertar de ser possuído por pensamentos ou espíritos invasores indesejados. Então, estude bem como se libertar dessa escravidão invisível. Os 4 passos secretos para atrair a magia do pensamento e recuperar seu autocontrole. A melhor forma de expulsar a entidade invasora é incitar seu corpo astral a retornar completamente a você. A ferramenta psíquica para isso é a magia do pensamento espiritual certo para o autocontrole. Essa ferramenta trará de volta sua verdadeira personalidade, libertando-o do mau comportamento compulsivo astral que arruína suas chances e mantendo-o no controle de si mesmo. Aqui estão os 4 passos secretos. Passo 1. O chocalho astral. Sente-se quieto no seu quarto numa cadeira confortável. Com os nós dos dedos, bata suavemente na frente da cabeça, figura 1, seção A, 4 vezes em 2 segundos. Seu cérebro ficará alerta para os próximos passos. Passo 2. O poder psíquico. Agora, enraiveça-se por estar escravizado por uma entidade estranha e indesejada, que se aproveita de você e arruína sua vida, uma entidade que o força a perder a calma em momentos críticos, uma entidade estranha e indesejada, que o enche de terror ou medo do palco, sempre que enfrenta uma situação importante, mesmo quando está totalmente preparado para ela, por uma entidade estranha e indesejada, que enfraquece sua resistência, para seu eterno arrependimento, a tudo que sensatamente opor-se,
há uma entidade estrangeira que o força a agir contra sua vontade em várias áreas, contrário ao que sabe ser certo, arruinando suas oportunidades por uma influência externa, que o impede de largar um hábito nocivo e perigoso. Com medo crescente, perceba que esse invasor oculto em você persistentemente sabotará seus melhores planos, enquanto outros, com metade do seu autocontrole, se conterão em momentos críticos, cativarão pessoas, superarão desafios um após o outro na vida, e controlarão hábitos ruins com metade do esforço que você faz. Com o tempo, você definhará em solidão, atormentado por má saúde e uma velhice miserável. Encha-se de um ódio explosivo contra essa entidade devastadora, um ódio que o estimule rápido. Etapa 3. Deslistrando os corpos tigroides nas células nervosas. A superestimulação acidifica o corpo com toxinas, aumentando as listras dos corpos tigroides nas células nervosas. O estado ácido reduz a receptividade do centro psíquico às comunicações da mente consciente, subconsciente, de outros e do mundo astral. Isso anula muito os esforços dessas fontes de poder para ajudá-lo. Você corrige isso deslistrando os corpos tigroides nas células nervosas. Para isso, oxigene seu corpo com 4 respirações profundas seguidas. Inspire por 3 segundos e expire em 1 segundo, cada vez. Isso elimina o excesso de dióxido de carbono produzido pela fúria do poder psíquico. Etapa 4. Ouvindo o som sináptico astral. Agora, preencha seu corpo com a visão mental e física, de como deseja ser e permanecer. Como atrair seu corpo astral de volta completamente. Agora você está pronto para trazer seu corpo astral de volta e recuperar seu autocontrole. O frenesi mântico é a técnica secreta de semitranse que os mestres psíquicos herdaram dos caldeus, com poucas alterações. Evite transes profundos ao reabsorver seu corpo astral, pois pode atrair entidades indesejadas e ficar na mesma situação. Evite estados catalépticos pelo mesmo motivo, pois neles os grandes médiuns recebem revelações só para fins místicos. Por isso o frenesi mântico é ideal para trazer seu corpo astral de volta, expulsar a entidade invasora e recuperar o controle. O frenesi mântico é um estado combinado de pseudo-semitranse e catalepsia. É também o chamado caso limítrofe, definido como o estado entre estar acordado e não acordado, uma fronteira de consciência propícia a alucinações sensoriais. Nesse estado mental e físico, você consegue melhor atrair seu corpo astral expulso de volta, pois ainda é suficientemente você mesmo e consciente. Ao mesmo tempo, você não é totalmente você mesmo, pois está numa espécie de semitranse. A entidade invasora, por isso, não se implanta nos tecidos do seu corpo quando você está no frenesi mântico, pois não consegue decidir sobre sua verdadeira identidade, já que você não está nem totalmente consciente nem em transe completo. Mas como ainda é você, seu corpo astral conhece sua identidade e facilmente se infiltra de volta ao seu corpo. Por isso o estado de transe mântico é tão eficaz para trazer seu corpo astral expulso completamente de volta. Como entrar no transe mântico? Para entrar no transe mântico e trazer seu corpo astral de volta completamente, deite-se de costas ou sente-se confortavelmente numa cadeira, com a cabeça apoiada no encosto. Agora, relaxe completamente da cabeça aos pés. Primeiro, relaxe os punhos. Se estiver sentado, deixe os joelhos se afastarem até as pernas ficarem confortáveis. Depois, relaxe os braços, pernas, costas, pescoço e rosto. Respire devagar, deixando pulso e respiração desacelerarem, como um animal hibernando. Visualize-se perdendo toda a sensação de dor, da pele até os músculos profundos. Não há área específica no cérebro que seja centro da percepção da dor. Por fim, imagine seus músculos incapazes de responder a estímulos, perdendo reflexos. Você está no transe mântico, um estado semelhante à anestesia completa. Neste estado, a entidade invasora perde mais controle sobre você, pois você está num estado de pseudo-transcatalepsia, sem pensar ou agir. Seu corpo astral expulso começará a se reintegrar a você.
a entidade invasora resistirá à expulsão. Mas você já não é tão influenciado, pois não está totalmente em si. Como ainda está consciente o suficiente, seu corpo astral é atraído mais fortemente de volta ao corpo físico. Não importa como seu corpo físico seja abalado pela luta astral interna, mantenha os músculos relaxados e a respiração lenta e calma, para que a entidade invasora não recupere seu controle. Permaneça, em outras palavras, completamente no transe mântico. Seu corpo astral expulso continuará retomando o controle, enquanto a entidade invasora o perderá neles cada vez mais rápido até que, de repente, seja expulso de você por completo. Você acordará na hora com a sensação de ter superado uma doença grave e salvo sua vida. Terá recuperado seu autocontrole, como um epiléptico que saiu de uma crise. Abaixo, casos reais de pessoas que se libertaram dessa dominação com a magia mental certa. Seus nomes e identidades verdadeiros foram alterados. Como uma dona de casa pobre tirou o marido e 2 filhos da favela. Tessie, 24, exausta. Ela e Ernie largaram a escola. Casaram-se jovens, contra os pais, e logo ela engravidou. Tessie lamentou à pressa, pois nunca imaginou como a vida seria difícil sem renda adequada. Ernie trabalhava num mercado local e sonhava em ser gerente da seção de hortifruti um dia. Mas o atual gerente tinha só 37 anos. Então Ernie rezava para outra loja da rede lhe dar essa chance antes que muitos anos passassem. Ele e Tessie moravam num AP numa favela crescente e a escola pública local estava cheia de gangues e delinquentes. O bairro fervilhava de bêbados, ladrões, estupradores, viciados, assaltantes e assassinos. Tessie vivia em constante terror por si mesma e pelos filhos. Para se proteger, até Ernie carregava um canivete escondido no bolso e temia ser preso por isso. Tessie estava muito preocupada com toda essa situação. Mas não podiam pagar um lugar melhor, embora o AP minúsculo, como o prédio todo, tivesse ratos e pragas impossíveis de exterminar. O encanamento era velho e vivia quebrado, causando um monte de problemas e frustrações. Se não tivessem tido filhos tão cedo, Tessie pensou com remorso, ela poderia ter trabalhado no caixa do mercado do Ernie e dobrado a renda. Mas agora, ela até estava esperando outro bebê. Tessie nem podia comprar vestidos novos de gravidez, tendo que usar os velhos que já tinha. Encontrei-a um dia no parquinho público, onde ela tinha levado as crianças. Ela reclamava sem parar da gravidez e de não poder se vestir bem, tendo que usar os mesmos vestidos velhos de mãe que sempre detestou. Por que você não faz uns bonitos para você então? Eu sugeri. Ela me olhou de um jeito estranho, mas não respondeu. Na próxima vez que a vi no parque, ela usava um lindo vestido de gravidez econômico que tinha feito. Nossa! Exclamei. Muitas mulheres adorariam usar um vestido de gravidez assim. Tessie confessou logo, com um sorriso tímido, que várias grávidas a pararam na calçada já, e perguntou onde ela o tinha. E ofereceu pagar para ela costurar vestidos parecidos para elas. Insisti para Tessie aceitar as ofertas. Até sugeri que ela poderia abrir um negócio fazendo esses vestidos e ficar rica. Ela bufou e disse que não tinha vontade de fazer nada, e me contou sua vida de erros. É como se houvesse 2 de mim, concluiu filosoficamente. Algo dentro de mim me diz para fazer uma coisa. Mas outra parte me diz para fazer o oposto, e eu faço isso. E sempre acaba sendo a coisa errada. Então lamento ter sido tola por não fazer a primeira coisa. Não consigo me livrar dessa estranha segunda pessoa dentro de mim. Em segredo, ensinei a Tessie a magia espiritual para autocontrole, pois seu caso era comum. Não sendo uma intelectual cega pela ciência, Tessie absorveu minhas palavras e pôs em prática os 4 passos secretos. Funcionaram nela como mágica. Ela começou a fazer vestidos de gravidez e a procura por seus serviços aumentou muito à medida que aprimorava seus designs.
Logo, Tessie e família puderam sair do ambiente precário para um lugar decente num bairro aceitável, se quisessem. Mas foram para o oeste, onde Tessie planejava retomar o negócio, comprar casa com Ernie e viver onde sempre sonhou. Resumo da lição. Veja como usar a magia do pensamento espiritual para expulsar qualquer invasor indesejado, pensamento ou espírito que esteja possuindo você, e roubando seu verdadeiro eu, prejudicando-o com um diferente que está arruinando sua vida. Com a magia certa do espírito, expulse a entidade estranha e recupere seu corpo astral, voltando a ser você mesmo. Siga estes passos simples para fazer isso sem esforço. Passo 1. Com o chocalho astral, bata na testa 4 vezes em 2 segundos para alertar seu cérebro para os próximos passos. Passo 2. Use a raiva psíquica contra o espírito invasor, enfurecendo-se até superestimular-se rapidamente. Passo 3. A superestimulação afeta os corpos tigroides nas células nervosas, anulando as forças naturais que tentam ajudar. Combata isso oxigenando excessivamente seus pulmões. Passo 4. Ouça o som sináptico astral e visualize-se como deseja ser e permanecer. Etapa 5. Atraia seu corpo astral de volta com o transe mântico. Recuperou seu autocontrole com a magia espiritual e está pronto para ser seu melhor eu em tudo que fizer. 5. Como usar o pensamento espiritual para conquistar quem você deseja romanticamente. Se não conseguir conquistar quem deseja, sua vida será solitária, melancólica e insatisfatória. Será vazia porque ninguém se importará com suas conquistas. Mesmo casado, não melhora se seu parceiro não o admirar, pois o interesse será só material. Ficará desconfiado, odiará e temerá o parceiro, ansiando por vingança, sentindo-se usado injustamente. Mas ao conquistar quem deseja, você brilha por ser profundamente desejado e apreciado. Sem querer, você fica romântico e garante seu controle sobre ela, ou ele. Sua mente se enche de ideias românticas nunca antes imaginadas. Com magia mental, você emite raios misteriosos e intensos, comprovados, tornando-se irresistível. Por isso, cuidado com esse poder perigoso, pois pode facilmente dominar inocentes. Domine-o para melhorar sua vida, não para arrastar vítimas. Use-o para inundar quem deseja com êxtase compulsivo por sua companhia. Com esse poder, você desenvolve habilidades fisiológicas secretas pouco conhecidas. Assim, expõe a pessoa desejada a forças inéditas, contra as quais não terá defesa. Mesmo com aparência comum, você irá capturar e governá-la, ou ele, facilmente, pois o poder espiritual multiplica os efeitos desses poderes fisiológicos secretos até 1000 vezes, deixando-o sem rival. Domine esse poder secreto surpreendente, mas use-o só para o bem, e obtenha o máximo dele. Os ganhos surpreendentes de pessoas adquirindo magia do pensamento secreto para capturar e governar quem desejavam romanticamente. Desde tempos imemoriais, antes da fala e outras faculdades fisiológicas sofisticadas, as pessoas usavam a magia do pensamento espiritual certo para capturar ou governar quem desejavam romanticamente. Curandeiros e bruxos recebiam presentes incríveis dos carentes para enfeitiçar alguém desejado. Muitos, como Cleópatra, queimavam incenso e faziam rituais ocultos para invocar espíritos com esse fim. Como Cleópatra, outros se adornavam divinamente com cosméticos ou vestes deslumbrantes para ampliar o encanto. Preparavam aposentos especiais não só para aumentar seu fascínio, mas para atrair espíritos ou pensamentos espirituais adequados com mais facilidade. E suas conquistas foram verdadeiramente estupendas.
Repetidamente, mulheres sem apelo romântico tinham os homens mais cobiçados beijando seus pés. Espiãs usaram esse poder para alterar o curso de guerras. Homens comuns o usavam para subjugar rainhas poderosas. Atores medianos o usaram para encantar plateias no mundo todo. Prisioneiros o usavam para obter perdão de monarcas poderosos do sexo oposto. Secretárias discretas o usavam para conquistar chefes de grandes indústrias como maridos. Homens sem futuro o usaram para capturar belas herdeiras como esposas. Mulheres públicas, com carreiras dependentes de aparência jovem e glamurosa, especialmente após os 60, usavam isso para parecer jovens e atraentes na velhice. De fato, os ganhos impressionantes das pessoas com essa magia do pensamento espiritual preencheriam volumes. Seu corpo invisível irradia e reflete certa quantidade de luz. Como reflete seu próprio calor, emite raios de calor que criam luz. Seu corpo recebe luz externa, absorve parte dela e reflete o resto. Essas luzes combinadas são vistas ao redor do corpo e formam parte da aura física. Sua aura astral se une à física e a altera, formando o que geralmente é percebido como aura astral. Agora, vamos além. Experimentos comprovaram campos eletromagnéticos ao redor e dentro de todos os organismos vivos. Cientistas concluíram que esses campos determinam a forma e natureza do organismo. Mas existe outra emanação do corpo que não foi explicada pela ciência. São os raios Girthwitch. O dicionário Stedman define raios Girthwitch como ultravioleta curtos, mitogênicos, emitidos por plantas, e que emanam de leveduras, cebolas e dedos humanos. Mitogênico refere-se aos raios emitidos na reprodução celular ou mudanças nucleares, durante a divisão celular. Então, os raios Girthwitch emanam dos seus dedos. Seus dedos são, portanto, as saídas externas das emanações da sua reprodução, ou divisão celular. Como a reprodução celular está ligada ao sexo, as emanações dos seus dedos estão ligadas ao sexo. É por isso que o toque, carícia, abraço, e até o agradável brincar com a pessoa amada, usando mãos e dedos levam a uma possível conquista. Nem precisa tocar no amado para influenciá-lo com suas emanações de raios de atração. Apenas visualize seus raios de atração saindo dos dedos e entrando nela ou nele. Intensifique essa visão com uma explosão de poder psíquico da sua testa, levando-a ao corpo, e saindo pelas mãos. Seu corpo astral dirigirá os raios de atração ao amado, mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância. Mas ao substituir o corpo astral por pensamento espiritual ao temer o amado, seus raios de atração diminuem bastante. A causa desse medo é quase sempre o seu corpo astral. E é por isso. Seu corpo astral nasce junto com seu corpo físico, tendo os mesmos genes e signo astrológico. Se seus genes e signo não têm facilidade romântica natural, seu corpo astral também não terá. Aprender habilidades românticas não basta, pois seu corpo astral ainda carecerá de naturalidade. Sua mente e corpo astral se oporão em cada ação romântica, deixando você em pior situação. Você precisaria alterar seu corpo astral antes de adquirir uma habilidade romântica invencível. Por isso, os que usam magia espiritual preferem substituir o corpo astral ao cortejar alguém. O espírito certo fornece a intensidade do raio necessária para esse propósito imediatamente. Aprenda os 4 passos secretos para atrair o espírito certo e adquirir a magia do pensamento espiritual, para conquistar quem deseja romanticamente. Disse que Lúcifer fez o seguinte acordo com Louis Gottfried. Eu, Lúcifer, me comprometo a dar-lhe o poder de enfeitiçar com um sopro todas as mulheres e moças que desejar. Como prova,
Assino-me Lúcifer. Por essa informação e seu mau uso, Luiz foi queimado como feiticeiro em Ix há muitos anos. É duvidoso que Galfrid tenha feito tal pacto com o diabo. Provavelmente, ele aprendeu o segredo da magia espiritual no Oriente e o usou mal, seduzindo e arruinando muitas mulheres. Mas ele pagou por suas indiscrições com a vida. Agora você aprenderá os 4 passos desse segredo, mas é advertido a usá-lo apenas para fins nobres. Passo 1. Sente-se em silêncio no seu quarto, numa cadeira confortável. Com os nós dos dedos, bata suavemente na testa, figura 1 seção A, 4 vezes em 2 segundos. Seu cérebro ficará bem alerta para os próximos passos. Passo 2. Agora, enfureça-se. Raiva pelo lado romântico da sua vida ter sido arruinado, por não conquistar quem queria. Isso o impediu de viver normalmente e, se casou, tornou o casamento um fracasso ou quase. Ao tentar fazer alguém se apaixonar por você, acabou ignorado, ridicularizado, ou recebido com hostilidade, e assim, você desanimou, ou foi deixado de lado. Agora, você vê impotente como essa falta frustrante o priva dos prazeres da vida plena que deveriam ser seus por direito. Enquanto outros, não só desinteressados, mas até frívolos, colhem sucessos nessa área que o deixam perplexo. Então, encha-se de um ódio explosivo pela sua falta de habilidade romântica natural, tão intenso que o estimule rapidamente. Passo 3. Ao listar os corpos tigroides nas células nervosas com superestímulo, seu corpo fica ácido, aumentando essa listagem. Mas o estado ácido reduz a receptividade do seu centro psíquico às mensagens do consciente, subconsciente e mentes alheias. Isso anula muito os esforços frenéticos dessas fontes de poder para ajudá-lo. Para remediar isso, remova a listagem dos corpos tigroides em suas células nervosas. Para isso, oxigene seu corpo em excesso, com 4 respirações profundas seguidas. Inspire por 3 segundos cada vez, e expire de uma vez em 1 segundo. Isso livrará seu corpo do excesso de dióxido de carbono produzido pela fúria do poder psíquico. Passo 4. Ouvindo o som sináptico astral, preencha seu corpo com a visão mental e física da pessoa, que para você, tem a aparência e o espírito certo para conquistar e dominar quem você deseja romanticamente. Você pode não conhecer essa pessoa, ou ela pode ter vivido e morrido sem cruzar seu caminho. Com bilhões de pessoas que já viveram, é impossível não imaginar alguém que existiu ou ainda existe. Então, sua vívida visão mental e física dessa pessoa, quando criada, atrairá seu espírito para você. Porque você pode absorver rapidamente o espírito certo com poder explosivo. O poder explosivo do circuito saltatório no nó de Rondier absorve nos tecidos do seu corpo o espírito certo para capturar e governar a pessoa que você deseja romanticamente. Ele resolve o problema de transmissão de longa distância entre esse espírito e os tecidos do seu corpo. Para ser absorvido, o espírito certo precisa estender suas antenas pela linha de transmissão sem demora. Induza-o acelerando o fluxo da eletricidade astral de suas pequenas antenas. É assim que você acelera esse fluxo no nível das suas células individuais. Há 4 requisitos para o fluxo de uma mensagem pelos seus nervos. São eles: velocidade, certeza, especificidade e sentido. Engenheiros de telefonia resolveram problemas de transmissão de forma similar às fibras nervosas. Eles amplificaram a mensagem. Os vertebrados fizeram o mesmo com o circuito saltatório no nó de Rondier. Ao longo de todo o nervo, ocorrem constrições regulares na sua substância mielinizada. Estes são os nós de Ranvier. A mielina do nervo é um isolante que cobre os segmentos entre os diferentes nós de Ranvier. A mielina, portanto, confina e concentra o fluxo elétrico do nervo nos nós de Ranvier.
Nos nós, parte da eletricidade nervosa é desviada para nervos colaterais, pois os nós de Ranvier não têm isolamento para confinar o fluxo elétrico apenas ao nervo principal, permitindo que parte dele escape. Mas como queremos que a mensagem continue fluindo com a mesma intensidade, após passar pelos nós de Ranvier, podemos compensar a perda de eletricidade, aumentando a intensidade do impulso elétrico nervoso nos nós de Ranvier. Como absorver o espírito certo com poder explosivo? Pelo circuito saltatório nos nós de Rondier. Com ele, você acelera a eletricidade nervosa para fora desses nós. Assim, atrai mais eletricidade dos segmentos nervosos para os nós do que o normal. Compensa nos nós a eletricidade desviada para os nervos colaterais. Invertebrados fundiram fibras nervosas, criando nervos enormes que atraem mais eletricidade. Mas mamíferos, sapos e humanos evoluíram melhor com os nós de Rondier. Assim, com uma fibra nervosa de só 15 microns, o mamífero transmite impulsos tão rápido quanto uma lula gigante com fibra de 500 microns, ou 33 vezes mais veloz, e faz isso amplificando a mensagem na fibra nervosa, acelerando a velocidade do impulso elétrico que passa pelos nós de Ranvier. É assim que se resolve o problema de transmissão de longa distância entre o espírito correto e os tecidos do corpo, permitindo absorver esse espírito rapidamente, com o poder explosivo do circuito saltatório no nó de Ranvier. Aprenda a realizar essa absorção amplificando a corrente astral nos nós de Ranvier, como amplificar a corrente nervosa astral nos nós de Ranvier. Para amplificar a corrente astral nos nós de Ranvier dos seus diferentes nervos, encha-se de um desejo explosivo de lançar seu corpo pelo ar como um foguete. Como seu corpo precisaria de uma quantidade sobre-humana de eletricidade nervosa para isso, seus tecidos agora atraem, através das ramificações, nos milhares de nós de Ranvier em você, uma quantidade sobre-humana de eletricidade nervosa. Uma enorme quantidade de eletricidade nervosa extra é desviada para os tecidos do corpo nos nós de Ranvier. Assim, a eletricidade nervosa astral nos nervos multiplica-se, implantando as antenas do espírito certo no corpo. E assim, elas preenchem rapidamente seus tecidos e células. Antes que o espírito certo possa se retirar, suas antenas se fundem firmemente em seus tecidos, da cabeça aos pés. Pratique e domine esta técnica secreta simples, mas incomparável, e absorva rapidamente o espírito certo para capturar e conquistar quem você deseja, com o poder explosivo do circuito saltatório no nó de Ranvier. O mistério do voleio do raio Gertwitch do lábio superior e brilho dos dedos. Agora que você absorveu o espírito certo para capturar e conquistar quem deseja, precisa saber como fazê-lo com essa técnica. Esse método tão cobiçado foi guardado às 7 chaves por seus mestres. Baseia-se no mistério do voleio do raio Gertwitch do lábio superior e brilho dos dedos. Esfregar o lábio com nylon produz um brilho residual que pode durar minutos após parar. Além disso, o brilho dura mais com sugestão forte, ou menos vibrando a pele após esfregar. O arrebol pode ser seguido por uma consciência aguda da área, uma sensação bem diferente das sensações de fricção no arrebol. Isso ocorre porque a fricção e a sugestão forte expandem a projeção do raio Gertwitch do lábio superior para uma rajada intensa. De fato, o brilho residual que um estimulador quente produz nas costas muitas vezes vira uma picada dolorosa de raios Gertwitch. Esfregar suavemente o interior do nariz com a ponta do lápis geralmente causa cócegas que podem durar segundos ou minutos. Só para quando a área é esfregada com os dedos, e a sensação que provoca a rajada de raios Gertwitch é apagada. Do mesmo modo, raspar o dedo com a ponta de um fio de nylon quase forte o suficiente para sentir, frequentemente produz um brilho residual, que começa depois que a sensação passou e que dura de 2 segundos a 2 minutos ou mais que a sensação do toque. Outros estudos relatam um brilho residual ao esfregar outras áreas do rosto, como o lábio inferior. Os participantes dizem que o brilho diminuiu devagar, mas alguns podiam reestimular a área com concentração.
Em 1945, Reichenbach anunciou ter descoberto uma nova força chamada Odile, OD, ou força odílica. Ele notou que sensitivos podiam vê-la na forma de chamas. Descobriu que irradiava das pontas dos dedos humanos, animais e objetos inanimados. Como dominar com o raio Gertwich do lábio superior e das pontas dos dedos, sem explicação científica, acreditavam que não era sugestão, pois outras áreas produziam menos brilho.